Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Carlos André. Eu sou mentor para concursos públicos há 27 anos. Eu sou pós-graduado em Direito Tributário, auditor fiscal da Receita Federal por 25 anos. Eu sou autor de livros, há mais de 27 anos. Hoje nós vamos começar a nossa conversa sobre a reforma tributária, tá? Focado na Lei Complementar 214. E para quem é que serve esse curso, né? Esse curso serve para quem está começando agora, nunca estudou a reforma tributária, para quem já está trabalhando com a reforma tributária na prática, mesmo para quem é professor ou mesmo para quem é empresário, servidor público, seja lá o que for, né? Nós vamos trabalhar de forma que você possa aprender o máximo possível. E para isso você vai ver que essas videoaulas que nós estamos disponibilizando aqui, você vai poder assistir várias vezes. Assista no carro, no ônibus, levando o filho no médico, aguardando uma consulta. Refaça várias vezes, repita isso várias vezes. A reforma tributária, essa lei complementar 214, ela foi publicada em janeiro e eu já estou há 6 meses estudando ela e eu não sei tudo, tá? Mas também utilize outros veículos, como por exemplo, criar mapas mentais, né? Elaborar as suas próprias questões inéditas, trabalhar inteligência artificial sobre isso. Tente explicar o tema na frente do espelho para você poder chegar a um domínio maior sobre isso daí, tá? Essas videoaulas são um veículo, mas você também vai ver que os próprios slides que eu tenho aqui são uma forma de você estudar, você fazer questões sobre isso, você hoje criar podcasts, né? Como, por exemplo, no LM, né? É uma inteligência artificial que cria podcast, questões inéditas, flashcards. Existem diversas formas de você poder estudar isso daí, de forma que você possa alcançar a evolução. Eu vou procurar, né, durante esse conteúdo que eu vou passar para vocês, utilizar uma explicação de forma clara e simples, com base nos slides que estão no texto da lei, mas para trazer exemplos práticos e uma linguagem que permita você que nunca estudou a reforma tributária entender tudo isso de forma clara, ok? Vamos tentar ver então agora direto ao ponto. Bem, o primeiro passo que a gente quer saber é que quando começa falando lá livro 1, é o livro do IBS e do CBS, livro 2 do Imposto Seletivo. Então existem 3 grandes seções, tá? Na reforma, na Lei Complementar 214, que você precisa entender, tá? Então, normas gerais é o que nós vamos começar falando agora, as regras básicas que vão valer para toda a lei e as disposições preliminares que são os princípios que nós vamos adotar. Tá bem claro isso para você? Maravilha. Olha só, artigo 1º. Ele cria, né, a aplicabilidade dos 2 tributos. Tributos é um gênero, tá, que tem como espécie impostos, taxas e contribuições. Nós temos aqui imposto sobre bens e serviços e contribuição. Então são 2 espécies de tributo. O primeiro tributo, né, que foi criado aqui na lei é o imposto sobre bens e serviços. Imposto sobre bens e serviços. Antigamente você ouvia falar em imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Agora é bens e serviços. E você tinha o imposto sobre serviços. Agora você tem o IBS, que tem uma competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e os municípios. Então agora nós temos um tributo dividido entre os 2 entes. Não tem mais o ICMS dos estados federal e o ISS dos municípios. Tá? Então agora os entes federativos estão administrando de forma conjunta um imposto. Ao mesmo tempo, ele cria a CBS, uma contribuição social. Tá? Uma outra espécie de tributo, não é um imposto, mas é uma contribuição social sobre os mesmos bens e serviços. Só que a CBS ela é federal, ou seja, de competência da União. Isso é questão barbada de prova, né? IBS, competência dos estados, municípios e Distrito Federal. CBS, competência da União. Então, quando você compra alguma coisa, né, você vai ver que vão incidir sobre ele os impostos que você vai poder pagar isso daí. Bem, algumas observações que eu quero deixar para vocês lembrando essa substituição do sistema tributário, né? O antigo ICMS e o ISS se substituem no IBS. É um imposto só, mas que continua sendo dividido entre estados, distritos federais e municípios. E na esfera federal, nós tivemos o PIS, o COFINS e também o IPI, substituídos pela CBS, mas também pelo imposto seletivo que nós vamos falar mais adiante, ok?
Bem, não ache que o estudo do CBS e do IBS vai livrar você de estudar os tributos antigos. Não. Porque essa migração do sistema tributário, ela vai até 2033. Por que isso? Porque você vai ver que agora, 2025, né, com a promulgação da lei, nós vamos ter em 2026 o início da aplicação de uma alíquota teste, que vai coexistir com o ICMS, o ISS, o PIS, COFINS e o IPI. Ao longo dos anos, isso daí vai sendo equilibrado até que em 2033 haverá a extinção, sim, desses tributos, né, antigos e o retorno ao tributo, né, aos novos tributos. Maravilha? Bem, o artigo 2º da Lei 214, ele fala sobre um outro ponto importantíssimo, questão de prova barrabada, que é, né, o fato do IBS e CBS serem, né, direcionados, orientados pelo princípio da neutralidade. Não é nenhuma novidade, os sistemas tributários, né, eficientes devem pautar por uma neutralidade, mas a questão de prova, né, é que neutralidade significa que um tributo não deve atrapalhar as escolhas das pessoas e das empresas. Então, isso não deve empurrar você para comprar um produto só porque o imposto é diferente. Não deve forçar a empresa a se organizar só para pagar menos tributo. Ou seja, não, o linguajar da economia. Não distorça as decisões de consumo e de organização da atividade econômica. Tá bem claro? Isso é muito relevante, tá? Quero deixar bem claro isso para vocês. Bem, vamos ver aqui o artigo 3º, algumas definições gerais. Consideram-se operações com bens, consideram operações com serviços, né? Então vamos lá, o que é bem? Bem é qualquer coisa material ou imaterial, presta atenção. Carro, imóvel, ok, mas software, marca, direito de uso, tá? Tudo isso é bem, bem imaterial. O serviço é tudo que não for a operação com bens. Por exemplo, né, vender um notebook é um bem. Agora, consertar um notebook, manutenção de um notebook, suporte técnico, isso é um serviço, tá? Quando a gente fala em serviço, não confunda a ideia também com fornecimento, tá? O fornecimento pode ser a entrega do bem, mas também pode ser, por exemplo, licenciar, ceder, né? Você disponibilizar, né, uma marca, um software, né? Inclusive um aplicativo, tá? E também pode significar disponibilizar um serviço, tá? Disponibilizar um serviço, como por exemplo, um software, né? Um bem imaterial, né? Então tudo isso caracteriza uma prestação de serviço, ok? Tá bem claro isso para todo mundo? Quem é fornecedor? Você precisa saber bem claro. O fornecedor, o adquirente e o destinatário. Nem sempre quem compra, quem paga, é quem recebe. Fornecedor é muito fácil. É quem vende ou presta o serviço. Pode ser pessoa jurídica ou física. Questão de prova isso. O fornecedor do IBS e CBS pode ser uma pessoa física, sim. Esteja ela sediada no Brasil ou no exterior. Agora, cuidado. Adquirente é quem paga ou dá alguma contraprestação, não precisa ser o pagamento, tá? Agora, existe a possibilidade de um pagar pelo outro. A gente chama de pagar por conta de terceiro. Você comprou, mas quem pagou foi o seu pai, tá? Você comprou, mas quem pagou foi a sua empresa, tá? O adquirente é por quem a obrigação surgiu. Agora, o destinatário é para quem o bem ou serviço vai ser entregue. Normalmente é o mesmo que o adquirente, mas pode ser outra pessoa, tá? Então, equiparações importantes, né? Parágrafo 1º. A lei diz, por exemplo, que energia, tá? Que tenha um valor econômico com bens materiais, né? Significa que deve ser tributado como um bem material, mas energia você vai ver que vai incidir sobre a prestação de energia elétrica, né, ou qualquer outro tipo de energia. E outra coisa, entidades sem personalidade jurídica, como a sociedade comum, consórcio, condomínio, fundos de investimento, também podem ser fornecedores, tá? Então fica ligado para todos esses detalhes aí que são inicialmente definições gerais, tá?
Tá anotando tudo isso aí? Tá assistindo várias vezes? Maravilha. Vamos ver o seguinte, olha só. Regra geral, ICBS, IBS e CBS incidem sobre operações onerosas. Significa dizer as hipóteses de incidência. Oneroso quer dizer que existe uma contraprestação. Não é apenas o pagamento, pode ser algo equivalente, tá? O que é uma operação onerosa? Compra e venda, maravilha. Troca, cuidado. Permuta, dação em pagamento, que é quando você dá um bem em troca a uma dívida, né? Vai incidir imposto, né? Se tiver mesmo uma doação que tenha uma vantagem para o doador, eu dou para você e eu ganhei por isso. Concessão, empréstimo, mútuo com juros, que é empréstimo remunerado, tá? Arrendamento mercantil, que é o leasing, arrendamento mercantil, né? Então, tudo isso é uma operação onerosa. Cuidado, não é simplesmente a compra e a venda. Então, se tem algum retorno para quem fornece, crédito, dinheiro, vantagem, então vai se classificar como uma operação onerosa, tá? E o que não é relevante? Isso tudo é questão de prova, gente. O que não é relevante para caracterizar uma operação onerosa, né? Uma hipótese de incidência dos impostos e contribuições. Primeiro, não importa o nome que foi dado ao contrato, não importa se ele deu lucro ou não, não importa se ele cumpriu formalidades ou não. O foco é, teve fornecimento, teve contraprestação? Então sim, isso vai funcionar, tá? Agora, também é importante entender, parágrafo 4º, né, que mesmo na hipótese, né, de você ter operações do ativo imobilizado, então tem uma empresa e ela tem um carro que era da frota deles, e aí eu vou vender, tá? A incidência pode acontecer, ou seja, não precisa ser algo apenas do estoque de vendas, de produção, para poder alcançar isso daí, tá? Então, se não for a atividade habitual da empresa, né? Então, isso daí com certeza pode também influenciar. Outra coisa, existem outros impostos, né? Como por exemplo o ITCD, que é o Imposto sobre Herança e Doação, e o ITBI, sobre transmissão de bens intervivos, né? Que tem uma base de cálculo que poderia se confundir por essa transferência de propriedades, tá? A regra é que esses impostos mantêm a sua base. É como dizer que esse imposto não incidirá pelo outro. Haverá os críticos, isso não é questão de prova, mas haverá os críticos que dirão que nós temos aí bases, né, repetidas, né, repetição de indébito aí por causa de impostos diferentes. Não vamos entrar nesse mérito, até porque eu não concordo com isso, tá? Vamos lá, outras situações especiais, o artigo 5º, outras situações especiais. O IBS e o ICBS também vão incidir sobre o fornecimento, ainda que gratuito, não oneroso, ou abaixo do mercado, se a lei disser o seguinte, olha, tu tá de golpe. Esse negócio de fornecer de graça, negativo. Custa 1.000 no mercado, tu tá passando a 50, negativo. E brindes e bonificações, ó, vamos dar uma olhada nisso daí. Porque brindes e bonificações também, senão todo mundo diz que é brinde, tá entregando de brinde, é brinde, negativo, tá? Se tiver, né, uma classificação que permita enquadrar isso daí, não vai se safar. Também quando você vai transmitir um bem para um sócio da empresa, que não esteja no regime regular, como por exemplo, a devolução do capital, né, o dividendos ou bens. Se essa aquisição de bens gerou um crédito para a empresa, vai pagar IBS e CBS. Então veja que a lei está tentando já se cobrir das formas de burlar, né, o pagamento do tributo, tá? Outra coisa também, e aí entra um pouco do conteúdo da contabilidade avançada, né? Existe uma disciplina cobrada em concursos públicos chamado contabilidade avançada, que fala muito sobre operações com partes relacionadas, tá? As operações com partes relacionadas, ou seja, empresas que têm algum tipo de ligação, né? Quando houver um fornecimento não oneroso ou abaixo do mercado, nós vamos ver que isso vai influenciar, tá? Essas empresas primas ou relacionadas, né, a Lei 6.404 fala muito sobre isso, né, que quando nós falamos de partes relacionadas,
algum tipo de vínculo, controle, coligação, participação, né, que influenciem as condições do negócio, né? Essas empresas que às vezes têm mesmo sócios significativos, ou então algum direito, né, pelo menos 25% dos lucros no ativo, na liquidação. A Lei 6.404 detalha vários cenários que você configura esse controle e influência. E aí, essa operação de partes relacionadas, tá, vai ser utilizada para você poder chegar nessa conclusão. Maravilha? Ó, partes relacionadas aí tá no parágrafo 3º, tá, em que você detalha quais são as situações que caracterizam as partes relacionadas, ok? Tudo isso daí você tem que ficar de olho, como eu disse ali. Bem, vamos para o artigo 6º, né, para a gente poder avançar aqui nessa primeira aula, para não ficar muito grande também. O artigo 6º, ele fala sobre as hipóteses, aí sim, de não incidência. Esses são termos jurídicos que você precisa guardar. Hipóteses de incidência, hipótese em que não incide os impostos, né? O IBS e o CBS. Então vamos lá. Se não há tributação, tá? Então não há hipótese de incidência. Como, por exemplo, quando a pessoa física presta um serviço numa relação de emprego. Ah, óbvio, é uma prestação de serviço, mas é uma relação de emprego. Tá? Ou então, quando você é o administrador, o membro do conselho. Então, é uma relação trabalhista, digamos assim. Também não incide IBS e CBS na transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, a empresa, né, tem a sua matriz e a filial. Transferir bens, né, móveis, seja lá o que for, ou imóveis, não vai caracterizar, porque não está vendendo para ninguém, é da mesma pessoa. Tá? Também não incidem IBS e CBS sobre operações com participação societária, ou seja, baixa liquidação ou alienação de cotas ou ações, assim como também a operação entre empresas, tá? Fusão, né? Duas empresas se fundem, então os bens daqui vêm para cá. Não, mas é uma fusão, não é uma venda, tá? Cisão, que é a divisão, a incorporação, integralização de capital, aporte de capital, a devolução de capital. Então, nesses casos também não. Além disso, os rendimentos financeiros, né? A não ser que seja um regime específico de rendimentos, serviços financeiros aí no caso, tá? Dividendos sobre o capital próprio, né? Tá rendendo lá o capital próprio. Juros corporativos, tá? Avaliações de participações. Então, tudo isso são situações especiais. Títulos e valores mobiliários, né? A venda de ações, né? Não incidem, né? Não incidem, salvo exceções específicas aqui. Doações sem contrapartida para o beneficiário, tá? Então eu tô doando e eu não ganhei nada, nenhuma isenção, nenhum crédito, então é uma doação pura, a gente diz assim. Se quem doou não tem nenhuma vantagem creditícia, ou seja lá o que for. Também a transferência de recursos para organizações civis, né, de interesse público, não lucrativas, tá? Nesse caso, nós também vamos ter a não incidência. Recursos de cooperativas, né, para fundos obrigatórios ou reversão de reservas obrigatórias. Repasses de cooperativas ao cooperado, tá? Distribuição de sobras, digamos assim, tá? Então, vejam que, nesse caso, nós temos o seguinte: se um conjunto de atos que na aparência está fora da incidência, na essência forma uma operação onerosa, então a lei pode tributar. É o famoso não basta o rótulo. Não é só porque está nessa lista que não incide. Tem que ver de fato o que acontece. Tá? Eu tinha falado para vocês das doações, né? Eu vou voltar aqui na história das doações. As doações que por algum motivo geraram crédito para a empresa, né? Então tem duas hipóteses aqui que a lei fala, tá? Que é o seguinte: se essa doação gerar um crédito, existe a possibilidade, primeiro, de você tributar a doação pelo valor de mercado atual, ou anular o crédito anterior, né? E aí vai poder ficar essa escolha. Maravilha? A gente chega no artigo 7º, né, para poder terminar essa primeira aula falando sobre as operações com mais de um bem ou serviço. Estão integradas. Então, a regra específica é o seguinte: não precisa separar se todos os fornecimentos têm o mesmo tratamento tributário.
tá? Então, obviamente, se é a mesma regra, a mesma alíquota, então não separa, paga tudo num só. Agora, se tiver alíquotas diferentes, isso é muito comum, um fornecimento é principal e outro é caracterizado como acessório, tá? E aí o que vai fazer? Você trata tudo como um fornecimento único e a tributação segue o principal. O tratamento diferente, tá? Ele é que a condição, né, que você tem é algo relevante, uma incidência de um regime de tributação, né, momento do fato gerador, alguma coisa, tá? Muda qualquer um desses pontos. E aí não vai ser tudo igual. Quando é que eu vou caracterizar algo como acessório? Acessório é aquilo que é uma condição, um meio para você entregar o principal. Então você tem um serviço de venda do ar-condicionado com a instalação. A instalação pode ser o acessório se for condição para entregar o principal do jeito combinado. Então, nesse caso, existe um serviço acessório, tá? Se a empresa cobra tudo junto sem respeitar essas regras, a lei fala que tem que separar depois de cada fornecimento para ter uma base de cálculo que pode ser arbitrada, tá? Ou seja, vai ser definida pela própria, né? Como se tivesse cobrado isso daí. Maravilha isso para vocês? Bem, eu quero deixar o seguinte, tá? Nessa primeira aula, que eu vou deixar aberta para todas as pessoas que quiserem, né, nós vimos a instituição do IBS e do CBS, que são dois tipos de tributos de competência do Estado, dos municípios e da União. Vimos o princípio da neutralidade, vimos as definições do que são serviços, bens, fornecimento, fornecedor, adquirente, destinatário, quem é equiparado, quando incide as hipóteses de incidência e não incidência do ICBS e como tratar operações com vários itens, tá? Como eu disse, é a primeira vez que você pode estar vendo isso, você vai precisar ver várias vezes, você vai precisar exercitar através de diferentes veículos, tá? Quero conclamar vocês aí a seguir meu perfil no Instagram, Tudo para Fiscal e Controle, e também o meu canal no YouTube. É gratuito, você vai ver muitas informações sobre isso, tá bom? A minha mentoria de concursos para a área fiscal também. Se você quiser alguma informação, ó, faz o seguinte: manda um WhatsApp para mim, 41 999 69 21 29, me diz seu nome, sua cidade, me diz qual concurso você vai prestar e pede informações sobre a mentoria que eu vou passar para você, tá bom? Deixa o seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa dinâmica, você conseguiu entender, isso ajudou você, né? Eu espero realmente que todo esse conteúdo possa ser de acesso. E olha só, quer dar uma força aí? Gostou? Então compartilhe isso aí com seus colegas, pessoas interessadas em reforma tributária. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Quando a gente tiver ele implementado numa plataforma de um curso completo, instruções, né, para quem quiser adquirir esse curso, né? Como eu disse, eu vou deixar essa primeira aula aberta, mas eu vou gravar um curso completo, né, para você poder ver isso aí. Se você pesquisar na internet, você vai ver que um curso completo desse passa de R$1.000 em alguns lugares. Maravilha? Grande abraço para vocês aí e até o próximo vídeo.